entre o jantar e a hora de ir dormir, isso certamente parece ruim, mas não é ilícito, pois, digo eu, o mesmo deve valer se ele, em vez de cigarro, fumar um baseado entre o jantar e a hora de ir dormir. País. Se isso não é um conflito explícito de interesse, então nada mais é, nada. Em função disso, eu dei entrada no Senado com um pedido de impeachment assinado por outros 4 colegas desse ministro que vem extrapolando constantemente as suas prerrogativas com seu ativismo político. E após aquele absurdo, aonde os ministros do STF estão votando de novo pelo porte de drogas, que o legislador, no caso, o legislativo, o nosso Congresso Nacional, que são legitimados por nós, por votos, para decidir, já decidiram que não, já abriram até uma PEC. Vocês acreditam que eles estão tentando de todas as maneiras? E sim, o senador Eduardo Girão ficou revoltado com isso. E em tribuna trouxe toda a verdade. E ainda pediu o impeachment do ministro Barroso. É isso mesmo. Pedido de impeachment e escancarando toda a verdade. Ele, senador Girão, mandou a real para os ministros. Vejam o que aconteceu em tribuna. Senhor presidente, ontem nós fomos surpreendidos, mais uma vez, por, eu acredito, enfrentamento do Supremo Tribunal Federal. Verdade. Foi um fato novo. Eu não esperava que na quinta-feira à tarde fosse colocado na pauta de novo a questão do julgamento do porte de droga nesse país. Sinceramente, eu achava que o STF teria tido, através do seu presidente, um surto de bom senso e tenha entendido que essa casa está com a bola, como sempre esteve nesse assunto, mas ela já avançou com uma PEC, proposta de emenda à Constituição, que já foi aprovada por nós, pela maioria esmagadora dos senadores, meses atrás, e que já está na Câmara dos Deputados, aprovada, inclusive, já votada na CCJ, Comissão de Constituição e Justiça. Falta ir para o plenário, mas está indo dentro de pouco tempo. Agora, o STF, vendo toda essa mobilização aqui, ainda insiste nesse ativismo político-judicial vergonhoso, que afronta os valores, os princípios do povo brasileiro, que fica atônico vendo essa pagelança. Por quê? Que interesses são esses? Você pode enganar uma pessoa por muito tempo. Você pode enganar algumas pessoas por algum tempo. Mas ninguém consegue enganar todos por todo o tempo. A nossa Constituição define como um dos seus principais princípios republicanos a independência e a harmonia entre os poderes. E tal princípio está sendo pisoteado sucessivamente, dia sim, dia não, pelo STF. Um grave desrespeito, um completo desprezo pelo Congresso Nacional, que é a representação máxima do poder legislativo, que por sua vez reúne parlamentares, representantes da vontade de mais de 100 milhões de brasileiros. É aqui, não é lá não, que 100 milhões de brasileiros nos colocaram para fazer leis sobre assuntos como droga. Tolerância zero ao porte de droga. Ponto final. Tolerância zero, essa é a posição aqui, tanto do Senado como da Câmara, o Congresso Nacional Brasileiro. E repito, fomos eleitos para isso. Olha só que nível de desrespeito o STF está fazendo com o Brasil. Com o Brasil, não é só com essa casa, não. O artigo 28 foi preservado na íntegra, que diz o seguinte, abro aspas, comprar, guardar ou portar drogas sem autorização para consumo próprio fica sujeito às seguintes penas. 1. Advertência sobre os efeitos das drogas. 2. Prestação de serviços comunitários. 3. Comparecimento ao programa ou curso educativo. Está aí. Inclusive, a pessoa não é presa.
porque está com porte pequeno, a não ser que outras evidências mostrem que é um traficante. Sim. Mas o consumo da droga não é motivo para prisão. Está aqui outras, mas é crime, é crime. Nós dissemos isso, é crime. Continua sendo crime, claro, para inibir. Ou seja, o legislador, em sintonia com mais de 80% da população brasileira, que é contra a legalização das drogas, segundo a média das pesquisas que nós temos, adotou não só esse artigo, mas em toda a legislação, a premissa da tolerância zero ao tráfico com a inibição ao consumo. Em razão disso, se houvesse o mínimo de respeito à independência e harmonia entre os poderes da República, esse recurso extraordinário não deveria nem ter sido recebido pelo STF. Deveria ser sumariamente arquivado, pois teve ainda, atenção Brasil, o parecer contrário da PGR, Procuradoria-Geral da República, que disse para arquivar. Mas não, o STF ativista, que quer legislar, vai lá e insiste. Por que será? E se existe uma matéria em que é inquestionável a atuação do Congresso Nacional, é essa sobre a política de drogas do Brasil. Dessa forma, como resposta natural à atitude abusiva do STF, o Senado aprovou, em caráter de urgência, nos 2 turnos, a votação da PEC 45, que simplesmente introduz na Constituição o princípio da tolerância zero, que nós já votamos aqui 2 vezes, pelo menos. 513 deputados votaram, aprovaram, 81 senadores votaram, aprovaram, 2 presidentes da República com visões políticas, ideológicas, partidárias, completamente diferentes, sancionaram. Aí vem o STF para fazer isso. É de se indignar. Por favor, parem com isso. Tá feio, tá demais. Respeitem esse Congresso, respeitem o povo brasileiro. Agora, veja só o que acontece. Exatamente no momento em que a Câmara dos Deputados, através da CCJ, também aprova essa PEC antidrogas, o ministro Barroso, atual presidente do Supremo, decide retomar o julgamento que estava interrompido há 3 meses, com o placar de 5-3 favorável à liberação da maconha. O objetivo é maconha. Vamos deixar claro aqui. O objetivo é maconha. E vamos entender por que é a maconha. O voto do ministro Luiz Roberto Barroso nesse julgamento, na minha opinião, não tem validade. Desde o início do julgamento, ele já deveria ter se declarado suspeito. E eu vou explicar por quê. Mas ele votou. Esse processo está todo viciado. Parem, está tudo errado. Exatamente no ano de 2015, quando começa esse indecoroso julgamento, também começa a tramitar na Câmara dos Deputados o PL 399 de 2015, que autoriza o plantio e a produção de maconha para fins medicinais. Em audiência pública sobre esse projeto de lei, o deputado federal e ex-ministro Osmar Terra, um dos maiores especialistas no assunto, fez uma grave denúncia. A empresa canadense Canopy Growth, que é a maior produtora mundial de maconha e seus derivados, implantou uma filial, sabe onde? Sabe onde? Onde? No Brasil, Olha. com investimento de 60 milhões de reais e passou a ser o maior lobista para a aprovação do PL 399. Os ativos da Canopy chegam a 30 B de bola e de índio, 30 bilhões de reais, com forte movimento na Bolsa de Valores de Nova York, onde opera o bilionário B de bola e de índio, bilionário George Soros, um dos maiores investidores na legalização da maconha no mundo, através... Noites, beber até cair desmaiado na cama. Isso pode parecer ruim, mas não é ilícito. Se ele fumar meia carteira de cigarros entre o jantar e a hora de ir dormir, isso certamente parece ruim, mas não é ilícito, pois, digo eu, o mesmo deve valer se ele, em vez de cigarro, fumar um baseado
entre o jantar e a hora de ir dormir. É ou não é surreal da própria boca do ministro? Olhem este vídeo que Luiz Roberto Barroso falou naquela época já defendendo isso. Vejam. O mesmo deve valer se ele, em vez de cigarro, fumar um baseado entre o jantar e a hora. Através da sua ONG Open Society, que bota dinheiro aqui dentro para isso. Aqui dentro que eu digo no Brasil. Barroso simplesmente fez palestras em Nova York a convite de quem? Da Open Society. Justamente para defender a legalização da maconha em nosso país. Se isso não é um conflito explícito de interesse, então nada mais é, nada. Em função disso, eu dei entrada no Senado com um pedido de impeachment assinado por outros 4 colegas desse ministro que vem extrapolando constantemente as suas prerrogativas com seu ativismo político escancarado. Ontem mesmo, durante a sessão, o ministro André Mendonça, com muita altivez e senso de responsabilidade, enfrentou com educação, mas muita firmeza, o ministro-presidente daquela corte Barroso. Destaco esse brilhante e contundente trecho da sua fala, abro aspas. Esse julgamento está passando por cima do legislador. Verdade. Nenhum país do mundo, presidente, nenhum país do mundo legalizou as drogas através do poder judiciário. Foi revelado ontem, em sessão no Supremo Tribunal Federal. Nenhum país do mundo querem fazer isso aqui no Brasil. Por que será? Barroso demonstrou descontrole e interrompeu várias vezes a fala de André, no meu modo de entender, parecendo até um ditador. Além disso, utilizou-se de eufemismos e sofismas de forma sorrateira em relação à importantíssima nota oficial da CNBB, Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, que tem se posicionado não de hoje, há muitos anos, totalmente contra a liberação das drogas. Uma das maiores desgraças para uma sociedade saudável. E retomando seu senso e incompatível ativismo, ele diz, abro aspas, queremos, olha só a fala do Barroso, queremos evitar discriminação entre ricos e pobres, fecho aspas. Bem ao estilo de sua inflamada declaração durante um discurso em congresso da União Nacional dos Estudantes, com o auditório lotado, quando ele disse, nós derrotamos o bolsonarismo, quem não viu isso? Essa não é uma postura aceitável de um ministro da... Depois de ser vaiado em um evento da União Nacional dos Estudantes, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, reagiu e criticou o bolsonarismo. Vamos ouvir. Eu saio daqui com energia renovada, pela concordância e pela discordância, porque essa é a democracia que nós conquistamos. Nós derrotamos a censura, nós derrotamos a tortura, nós derrotamos o bolsonarismo para permitir a democracia e a manifestação livre de todas as pessoas. Da Suprema Corte de Justiça brasileira. Se existe assim tanta vontade de fazer política, que renuncie, ministro Barroso, à sua função. Isso é mais digno. E venha para as ruas como candidato para pedir votos. Nós já temos agora uma eleição municipal, depois tem para o Senado, tem para o governo, tem para a presidência da República, tem para deputado federal. O senhor escolhe, tira a toga e vai colocar suas ideias. Né? O senhor tem direito a isso, defender. Somos o país ainda democrático, porque algumas atitudes de alguns ministros do Supremo e desse governo, Lula, e eu vejo um alinhamento ideológico, político muito forte, já estão aí dando sinais de censura, de perseguição a quem critica vocês. O que é que vai sobrar para o povo? Vocês querem enfiar goela abaixo dos veículos de comunicação a verdade, a narrativa, uma verdade entre aspas. As redes sociais vieram para democratizar a informação. É muito estranho tudo isso. Ministro, não destrua o Brasil com a sua toga. Já que se interessa tanto por política, eu reafirmo o convite, venha participar de uma eleição. Senhor presidente, eu vejo exatamente nas ruas como a imagem do STF, e a nossa está vindo a reboque do Senado, pela omissão de não abrir processo de impeachment a partir desses abusos. E agora,
estão querendo legalizar na marra, atropelando o Congresso Nacional, que está se movimentando, que reagiu nessa causa e deixando uma tragédia para os nossos filhos e netos e futuras gerações. É isso que vocês querem? Por que será? Por que essa ânsia, essa sanha? Que esse belo exemplo de dignidade do ministro André Mendonça contagie os demais ministros. Sim, porque o bem contagia, o mal contamina. E que o ministro André Mendonça possa ser seguido por outros ministros que certamente não comungam com as arbitrariedades cometidas tanto pelo ministro Barroso quanto pelo ministro Moraes. É hora dos homens de bem se levantarem em defesa da vida, da justiça, da verdade, expondo de dentro para fora as entranhas desse poder. É isso que muitas vezes precisa. E a gente fica feliz quando vê o ministro André Mendonça expondo de uma forma serena, mas firme, o seu posicionamento, que socorra também em outras áreas, dentro do Supremo, das decisões dentro do Supremo, que o brasileiro se sinta pelo menos um pouco confortado com essa inversão de valores. E vocês, o que acharam das declarações fortíssimas dele, o senador Eduardo Girão? Ele tem ou não tem toda a razão? Agora ele nos representou. Não pode acontecer isso, o STF passar por cima do legislador? Aonde estamos vivendo? O que estamos passando no Brasil? Bom, este foi o vídeo de agora, espero que vocês tenham gostado, peço para vocês curtir, compartilhar, comentar a opinião de vocês, porque além de ajudar meu trabalho a crescer, você também fortalece a política no Brasil, que vem sendo tão perseguida. Muito obrigada a todos vocês, Notícias Top vai ficando por aqui, até um próximo vídeo.